o grande Rafael Salema, diretamente da Inglaterra, já que está fazendo seu PhD dentro da Universidade de Wolverhampton. É um grande prazer recebê-lo, Rafael. E hoje ele vai falar sobre APIs. Rafael, é com você. Obrigado, Maresi, pela oportunidade de a gente poder estar falando um pouquinho no evento. A ideia hoje é falar um pouquinho sobre Direct Syscall. Tá? Meu nome é Rafael Salema Marques, o pessoal me conhece como Sonic também na internet, né, no underground. E por que, né, esse talk, né? Eu estava pensando num talk para falar, o Nares me convidou para falar um pouquinho no evento, né? E acho que é uma coisa que tem uma relevância porque a gente consegue fazer bypass legal em muitos EDRs, né, utilizando essa técnica, tá? E a ideia hoje é desmistificar, né, essa técnica. Tá? Então, para seguir a nossa apresentação, eu fiz um roteiro rápido, né, vou falar um pouquinho do que eu sou, o que eu não sou, a motivação da palestra, as proteções, né, de rings, né, que são as proteções algumas proteções que a arquitetura dá para a gente, né, de processadores, sistemas de API, chamadas de API, umas definições rápidas, algumas técnicas que os EDRs e antivírus, né, vão utilizar para identificar chamadas de API, né, e a partir dessas técnicas a gente consegue fazer o bypass, né? Entendendo essa técnica, como eles fazem para detectar, a gente consegue fazer o bypass. Né? Rapidinho, depois eu vou fazer uma prova de conceito e a mitigação. Tá? Então, iniciando pelo quem eu não sou, né? Eu não sou um purista, eu não sou Deus do código, eu não sou um oráculo de conhecimento, né? Tem várias lacunas de conhecimento por falar nisso, né? E não sou um crítico da segurança por obscuridade, né? E não cometo crimes, né? Eu faço códigos para aprender e para evoluir, para atacar as coisas que eu tenho autorização. Tá, então, meu nome é Rafael Salema Marques, o pessoal me conhece por Sonic, né? Eu faço malware, né? Sou malware coder, mas eu acredito que eu faço pelos motivos certos, né? O primeiro mal que eu fiz na minha vida foi para aprender a programar, né? A gente aprende bastante fazendo malware. E, enfim, alguns pontos aí na minha trajetória, coisas que eu fiz que eu acho que vale a pena a gente compartilhar, porque tem interesse nessa área de pesquisa. Quanto eu falo, minha pesquisa hoje é sobre rootkits, tá? Então, eu estou fazendo um doutorado na Inglaterra, estou estudando rootkits, formas de detecção, né, de rootkits, e eu fiz uma prova de conceito em 2015 sobre um ransomware para OS X, né? Na época não se falava nisso, se tinha, não era público, mas o que acontecia era que o pessoal achava que Mac era a prova de bala, né? Ninguém conseguia, não tinha vírus e malware para Mac, que é uma grande mentira. Não tinha interesses, né, públicos assim de ataque em massa em Mac. Mas isso daí está bem mudando, né? Com o passar dos anos, vem mudando, a quantidade de usuários de Mac aumentou, então começou a virar um alvo mais interessante para atacante. Tá? Quanto a publicação, tem a publicação da 29A, que é uma revista Zuni antigo, da antiga, bem bacana, né? Tem muita coisa relevante, muitas técnicas foram criadas lá, então isso aí para mim vale mais do que um A1 de um paper A1 no jornal. Né? Eu tenho orgulho de ter criado ter participado disso, vivido isso. Né? Então, eu faço um treinamento de engenharia reversa, análise de malware, quem tiver interesse depois pode me procurar, né, quiser aprender mais sobre isso. Participei do Red Team, da inteligência cibernética da Força Aérea Brasileira, e eu sou membro ativo aí do VXUG, né, VX Underground, é um site que foca em inovação e técnicas novas de ataque e bypass de malware. Tá, então essa daqui é
a telinha do VX Underground, só a minha contribuição ali no 29A, né? Eles estão retomando esses papers antigos que foram tirados da comunidade, estão trazendo de volta esse conhecimento que foi assim subtraído da internet. E algumas contribuições mais novas, minha, no paper do VX Underground. Depois, quem quiser, dá uma olhadinha lá. Essa daí é só para ilustrar, né, essa parte do ransomware em 2015 foi interessante porque gerou uma hype, né? Os antivírus estavam para lançar alguns antivírus para macOS e enfim, foi bem oportuno nesse sentido para eles. Então rolou um assédio, né, de uns 15 minutinhos de fama nesse sentido, que foi bacana para entender como é que funciona esse ecossistema aí dos antivírus e das soluções de defesa. Então vamos lá, pessoal. Por que syscall é relevante? Né? Porque o atacante ele precisa se manter, um atacante moderno, né? Um APT, por exemplo, ele quer se manter o maior tempo possível oculto dentro da rede. Isso é importante para ele, né? Então a gente tem esse nome fully undetectable, que isso quer dizer, né? Que nenhuma solução detecta esse malware, né? Então os criadores de malware eles vão focar nisso, né? Em não ser detectado por ninguém, né? E nisso aí, você tem um antivírus, um EDR, um NextGen ou Ultra NextGen, solução de defesa. Quando o atacante fala que ele é fully undetectable, quer dizer que ninguém detecta ele passa despercebido na rede. Tá, mas isso aí também está se tornando cada vez mais difícil se tornar fully undetectable, né? Então, o que é importante, né, quando você vai fazer um ataque, né, é conhecer teu alvo e entender que o teu malware naquele ambiente ele não vai ser detectado, né? Tem que ter certeza disso. Tá, então, se eu tivesse que definir com uma palavra só o que é um direct syscall, porque isso é relevante, né, no ponto de vista do atacante, a palavra seria bypass. Né, porque as soluções de segurança automatizadas ainda não estão muito maduras para contrapor ameaças sofisticadas, né? Elas são muito boas para pegar coisas genéricas, né? Quando o atacante ele é habilidoso, ele modifica o código-fonte, ele entende o que acontece por trás, então isso passa a ser difícil para a defesa, né? Automatizada. É claro que isso em algum momento vai ser detectado, né? Mas para aquele objetivo vai funcionar se não for detectado. Então, o Direct Syscall ainda funciona para muitas soluções. Tá? Outra coisa que eu acho importante de falar é que não existe uma bala de prata. Isso aí é uma falácia. Tá? Nem para o atacante, tampouco para o atacado. Não existe técnica que vai bypassar tudo e não existe técnica que vai defender de tudo. Então, se alguém está vendendo alguma coisa para você com a promessa de uma solução para todos os seus problemas, desconfie, né? Isso é suspeito. Né? Por isso que botei uma fotinha do Sun Tzu, né? Que a gente tem que conhecer o nosso adversário para poder entender se aquilo vai ser detectado ou não. Tá? Vamos falar agora rapidinho sobre Protection Rings. O que é isso? Né, a arquitetura de processador ela é dividida em níveis de privilégios, né, rings. Né, então, hoje já se fala em diversos rings. Antigamente se falava no 0 e no 3, né, mas hoje em dia já tem -2, -1, -3. Tá? Mas o que interessa para a gente hoje, né, os que vão ser utilizados hoje, vai ser o 0 e o 3. Tá? O 3 é o user mode, né, os programas as aplicações que rodam com essa permissão, né, nesse ring, elas têm acesso restrito aos recursos computacionais, ela vai solicitar acesso
controlada aos recursos via API. Tá? A gente vai ver o que é API daqui a pouco. É uma forma é uma ponte, né, entre o Ring 0 e o Ring 3, né, a chamada de API. As requisições para o Ring 0 vão ser feitas via API, mais calma. E o Ring 0, o que é o Ring 0? Né, a gente chama de kernel mode, é uma área, né, do sistema operacional, né, na arquitetura, né, onde quem possui um Ring 0, né, privilégio de Ring 0, vai conseguir acesso direto à memória, ao sistema de arquivos e as instruções da CPU. Tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre API Calls. O que é isso? Tá? Uma parte um pouquinho mais teórica para nivelar o conhecimento, tá, pessoal? Da audiência. Mas é rapidinho, né, a gente já está acabando com essa teoria. Então, API Call, o que é uma API? Né? Uma Application Programming Interface. O que é isso? É um conjunto de rotinas que o sistema operacional vai te dar, né? Algumas funções nativas do sistema operacional que vai viabilizar, né, a comunicação entre a aplicação, né, uma forma dela conseguir as informações e conseguir fazer o que ela quer no Ring 0. Né? Por exemplo, a aplicação está no Ring 3, ela quer criar um arquivo. Né? Ela vai fazer uma chamada API, que vai chamar uma função, que por sua vez vai chamar outra função lá no Ring 0, e aí lá no Ring 0, aquela função do Ring 0 vai interagir com o sistema de arquivos e vai retornar se deu certo ou não. É uma forma de proteger as partes críticas do sistema operacional. O usuário ele não pode fazer uso direto de recursos físicos, por exemplo. Ele não pode tocar na memória física, ele não pode tocar direto em disco. Então, é uma camada de proteção. Né? O Ring 3 ele tem restrições. Tá? Então, todas as ações de interações com o sistema operacional, como sistema de arquivos, registro, conexões de rede e etc., são suportadas por APIs. Tá? Elas vão viabilizar isso. Então, a gente tem dois tipos de APIs Ring 3. Tá? São as nativas, né? E as que a gente chama de Win32. Que essas Win32 elas vão chamar as nativas. As nativas elas estão mais próximas do kernel. Tá? Imagina como se fosse... Essa ilustração ela ajuda bastante. Então, por exemplo, aqui a aplicação, né? Ela executando e ela quer criar um arquivo. Tá? Então, ela vai chamar essa API CreateFile, que está dentro da DLL chamada kernel32, que, por sua vez, vai chamar uma API, uma API Win32, tá? E ela vai chamar uma API nativa, que é o NT CreateFile, que está dentro do NTDLL. NTDLL.dll é a última fronteira entre o User Mode e o Kernel Mode. Né? Esse cara, eles estão essa versão do NT CreateFile, a gente vai ver que existe uma versão do NT CreateFile no Kernel Mode também. Tá? Mas esse cara ele vai interagir com o kernel. Tá? E a partir do momento que é solicitado, né, para o kernel, via essa API, que seja criado um arquivo, né, vai ter os parâmetros dessa função, tipo o local, né, a permissão de escrita, qual os dados que vão poder ser escritos aqui, enfim. Os parâmetros, né, do CreateFile, ele vai enviar para o NT CreateFile, que vai processar isso lá no kernel e vai retornar para o NT CreateFile na versão dela no Ring 3, que vai retornar para o CreateFile, e a aplicação vai saber se deu certo a criação ou não, né? Um sistema de tratamento de erros. Tá? Se deu certo, beleza, vai criar o arquivo que ele quis em disco, se não, paciência, você não tem permissão para escrever, por exemplo. Né?
Então, o que é importante aqui da gente pegar disso daqui, né? Que essa NTDLL, ela faz a ponte entre o ring 3 e o ring 0. Tá? Então, aqui é uma forma também de mostrar mais simples. Por exemplo, esse aqui é uma aplicação, né? Ela carregou NTDLL dentro da área de memória dela e ela faz uma chamada de API, né? Que vai chegar no NTDLL, que vai encaminhar para o kernel processa, retorna para o NTDLL, que vai retornar para a API e que retorna para a aplicação. Tá? É uma outra forma de ver aquilo que a gente viu no slide anterior. Aqui também só para ilustrar, né? Que a última fronteira do user mode com o kernel mode é um NTDL. Cabia um memezinho aqui, né? Podia ter botado um meme aqui. Mas nesse caso do criação de arquivo, né? Você vê que a chamada é o create file, né? O Notepad está querendo criar um arquivo, né? Ele manda o create file que encaminha para o NT create file e vai lá para o NT create file no kernel e, enfim, ele vai embora até o driver flt mgr.sys, enfim, né? Aí é bem mais complexo, não vale a pena a gente entrar nesse mérito agora. Ok, né? Agora a gente já entendeu o que é a API, já entendeu o que são protection rings, a gente vai falar agora um pouquinho sobre como algumas formas de detecção utilizadas por antivírus e por EDRs, né? Que a gente vai dar uma olhada. As duas formas são API hook ou API chain. O que é isso, né? É uma forma que eles utilizam, monitoramento de APIs é muito importante, né, para o sistema de defesa. Por quê? Porque APIs elas dão as funcionalidades para o malware. Você olhando as APIs que o malware vai chamando, por exemplo, né, um código malicioso, você entende o que ele está querendo fazer. Né? Então, por exemplo, um exemplo de API bem suspeita, a chamada de sequência de chamada de API bem suspeita. Né? Se o malware chama URL download to file, o que é isso? Essa API ela faz o quê? Ela baixa arquivo da internet para um arquivo, né, URL download to file. Ele faz um download de um arquivo para disco, né, e depois ela chama a função shell execute, por exemplo. Né, então ele vai baixar um arquivo da internet e executar. Né, isso é bem crítico, é bem suspeito. Né, é um comportamento bem comum de malware. Tá? Então, não basta só monitorar quais das APIs estão sendo chamadas. O contexto, a sequência de chamadas é importante também. Então, as soluções antivírus e EDR utilizam essas técnicas. Né? E para saber o que está sendo chamado, né, quais APIs estão sendo chamadas, eles fazem uma pequena modificação, né, na API para poder monitorar que está sendo chamado. E aí eles conseguem, assim, perceber quais os processos que estão criando arquivo, por exemplo, quais os processos que estão baixando e executando alguma coisa da internet. Né? E assim eles conseguem interceptar essas chamadas, tá? No ring 3. Tá? Mas vamos lá, pessoal. E se fosse possível, né, a gente fazer manualmente o que o NTDLL faz, né, para interagir com o ring 0. Né? Isso aí, esse memezinho ficou legal, né? A ideia é essa. Então, o Direct Syscall, né, a ideia é só isso. É você chamar a função direto no ring 0. E com isso a gente consegue, se tem alguma ferramenta, um EDR ou antivírus, monitorando as APIs ring 3, ele vai passar em branco, ele não vai conseguir detectar. Tá? Então, vamos lá. Mas então é só monitorar sempre o ring 0 e acabou. Né? Mas não é tão simples assim, tá, pessoal? Né? Com o advento aí do kernel patch protection, né? Isso restringiu muito, né, as rotinas de notificação de eventos, forçando aí os
a utilização, em alguns casos, de monitoramento no Ring 3. Tá? Porque o cerco vem se apertando, né? A Microsoft vem melhorando muito nesse aspecto de segurança. Então, alguns antivírus e EDR tiveram que se adaptar a essas mudanças, né, no kernel, e eles implementaram monitoramento no Ring 3. Às vezes é híbrido, Ring 3 e Ring 0. Às vezes é só Ring 0 também, e tem problema de notificação. Enfim, eles dão um jeito, né, de bypass, mas geralmente vai ser híbrido. Tá? Mas alguns também são só Ring 3. Mas o que é isso, né? O que a gente quer dizer, né? Eu fiz uma tabelinha só para dizer, fazer uma comparação de vantagem e desvantagem. Né? No Ring 0 ele é mais resiliente contra ataques, né? Porque ele está no nível mais profundo, as aplicações Ring 3 não têm acesso ao Ring 0. Né? Ele consegue ver melhor o que está acontecendo, né? Ele tem mais visibilidade. Porém, a chance de instabilidade de uma implementação no Ring 0 é muito maior. Tá? Isso aí performance e estabilidade no mercado de antivírus e solução de defesa é fundamental. Né? Você tem um antivírus que não te deixa trabalhar, o cara vai tirar esse antivírus e não vai comprar mais ele. E vai falar mal. Então, você tem que balancear, as empresas elas têm que balancear muito a chance de ter problemas e a estabilidade e a notificação com bypass. Né? Lembrar que isso é um business, né? São produtos, né, de mercado. Né? Então, se o usuário não valida, vai ter problema. Tá? Então, agora vamos falar do DirectSyscall. Fizemos uma passada bem rápida, bem superficial sobre os conceitos de API, call, né, de rings e de técnicas de detecção. E agora vamos falar um pouquinho sobre o Syscall. Então, qual o efeito que a gente desejado aqui? O efeito desejado para a gente é com a aplicação Ring 3 chame direto do Ring 0, sem chamar API. Né? Eu quero criar um arquivo sem chamar API no Ring 3. Esse que é o foco. Né? Então, alguns EDRs, antivírus, eles vão hoocar, a gente chama de hoocar, né? Eles vão interceptar chamadas no ring, nas APIs Win32, né? No caso do kernel 32, né? Essa DLL aqui, o CritFile, essa API. Outras vão ir mais fundo e vão detectar, vão buscar interceptar a chamada de API aqui, próximo do kernel, bem próximo do kernel, tá? E outros vão lá dentro do kernel, mas no caso aqui o foco a gente vai passar Ring 3. Tá? Então, o objetivo é a aplicação vai passar todos esses hooks e mandar direto a solicitação por CritFile lá no kernel. Como? Né? A gente vai fazer o que esse cara faz. As instruções que esse cara faz, vai mandar as instruções que esse cara manda para lá, porque eles estão dentro da mesma área de memória, dentro da aplicação, tá? Então, beleza, conceitualmente a gente já viu, agora vamos entender como isso funciona na prática, tá? Né? Porque focus chip, show me the code. Bom, então, pessoal, vamos partir para a POC, né? Então, qual é a POC? Vou mostrar para vocês uma forma de criar arquivo, né? Essa daqui é uma forma comum, né, no Ring 3, chamando as APIs Ring 3, né, CritFile, WriteFile e CloseHandle, né? E termina o processo. Ou seja, aqui são os parâmetros, né? Onde eu quero que ele crie o arquivo, se eu quero permissão de escrita, enfim, né? Vários parâmetros da API CritFile. A API CritFile está dentro do kernel 32.dll, a gente vai chamar ela lá. Depois a gente vai ter a WriteFile e CloseHandle. E isso aí a gente vai criar esse arquivo using api.calls.txt, né? E dentro dele vai ter esse texto aqui, lookmom calling ring tree APIs. Tá? Então eu vou compilar
E beleza, vamos rodar ele, né? Create file. Quando eu crio, né? Eu clico nele, ele criou o arquivo, chamando toda aquela sequência de APIs, né, que a gente viu, e funcionou. Agora eu vou fazer a mesma coisa sem chamar API Ring 3, que vai ser esse programa aqui, ó, NT Create File. Ele vai chamar direto o NT Create File no kernel, tá? Então o que ele vai é muito mais complexo. Ele vai ter muito mais tratamento de parâmetro. O programa vai ter que tratar um monte de coisa, né, que as APIs fariam. Né, mas como a gente não vai chamar API, a gente vai ter que fazer, né, na mão. Tá? Então, isso aqui tudo são a preparação dos parâmetros para chamar o NT Create File. Aqui são os parâmetros para chamar o NT Write File, né, o Close Handle. Tá? E sendo que ele vai, na hora que ele for chamar o NT Create File, né, o syscall, né, ele simula as instruções do NT Create File aqui. Né, esse número aqui é importante, tá, pessoal? Antes do syscall, ele vai fazer referência à API lá no kernel. Tá? Então, para você fazer uma chamada API direto, syscall direto, você tem que saber esse número. Né? Tem como descobrir isso daqui fazendo a engenharia reversa, né, do código, ou você pegar uma tabela na internet, que tem também, né, mas o ideal, o mal ele não pode depender de uma tabela estática, né, até pode, né, mas é um mal feito, né, um mal bem feito ele vai ter que buscar isso dinamicamente. E como eu não quero dar um mal para para a galera de bandeja, assim, né, eu vou fazer eu deixei estático mesmo, tá, nessa prova de conceito. Como o nome já diz, a prova de conceito. Que aqui vai ser a mesma coisa, vai criar um arquivo, né, directTest.64.txt, né, o caminho tem que ser completo, né, e enfim, né, e vai escrever aqui no API Ring Tree. Tá, vou compilar e vamos rodar ele. Integrity File aqui. Ele vai fazer a mesma coisa, vai criar um arquivo em disco, né, só que dessa vez sem chamar API Ring 3. E como é que a gente vai verificar isso, né, se tá ou não tá mesmo? Tá? Tem um programinha que a gente chama API Monitoring, né, o pessoal utiliza para monitorar a API. É bem interessante. Então, vamos testar. Vamos chamar primeiro o programa que chama, o Ring 3, né, o Create File, e vou executar. E ele vai monitorar todas as chamadas de API que esse programa vai fazer. Né, e a gente vê que ele realmente intersecta, né, as chamadas. Né, e aqui, por exemplo, o Create File, os parâmetros do Create File. Né, aí ele vai entrar lá vai chamar o Create File, vai chamar o NT Create File, dentre outras APIs, né, que ele vai fazer. Depois ele vai escrever no arquivo e vai fechar o handle e vai fechar o programa e acabou. Tá? Mas você vê que a sequência de chamada de API é bem maior. Né? Agora vamos mostrar a gente consegue ver, né? O Create File e o Write File aqui. Vamos chamar agora o outro processo, o que dá o bypass, né? Vê que a diferença é bem grande. A gente não vê chamada de API aqui, aquelas que a gente tentou ocultar, né? Então, ele tem Create File e não apareceram, tá? E a ideia é essa, né? Se tivesse alguém monitorando, por exemplo, esse programa ele monitora, né? No Ring 3, né? Essas APIs, essa chamada de APIs, e ele não conseguiu identificar a chamada. E vai ser a mesma coisa não, né? A ideia é essa, né? Fazer esse tipo de bypass nos antivírus e ADR que monitoram no Ring 3, tá? Então, é isso, pessoal. Tá aí o código, né, a explicação.
a desmistificação do Direct Syscall, né? Como é que a gente pode mitigar isso? A gente pode checar por instruções Syscall em locais suspeitos, né? Por exemplo, se a gente der uma olhada na instrução Syscall, deixa eu mostrar aqui rapidinho. Por exemplo, se a gente der uma olhada dentro do NTDLL, vamos usar nosso exemplo, né? NT Create File. Você vê que a API ela faz essas instruções muito parecidas com que a gente simula essas instruções, né, da API aqui. No R10, move R10, o RCX em R10, e você vê a referência daqui, do 55, né, aquele número que é a referência ao NT Create File, tá? E é isso, né, ele vai simular essa chamada aí. Tá, então vocês vão ver que ele tá, esse syscall, acabou que eu não mostrei o syscall. Deixa eu abrir aqui rapidinho de novo. O syscall, que era o que eu queria mostrar, eu não mostrei, não entrei no mérito. No NT Create File, essa instrução aqui, ela vai fazer a ponte, né? Ela que vai encaminhar ela vai trigar a ida pro ring 0, tá? Então a gente pode chamar isso aqui no ring 3 e vai retornar alguma coisa, né? E o programa consegue entender se deu certo ou não, tá? Enfim, o que é importante a gente saber aqui? São algumas formas de mitigação bem simples, tá? E claro que existem outras complexas que os EDRs usam, mas, por exemplo, se você monitorar uma chamada Syscall dentro da área de memória de text, né? Não é comum, né? Não, isso aí indica maldade, né? Uma Direct Syscall, por exemplo, né? A gente pode monitorar a integridade do hook, né? Do mecanismo de monitoramento da API, né? Que alguns malwares desmontam esse mecanismo. Então, de tempos em tempos, a gente pode monitorar essa integridade, a gente pode monitorar a integridade de estrutura de dados lá no kernel mode, e no ring 3 também, no user mode. Tá? Existem várias formas de mitigar esse tipo de ataque. Tá? Mas, se você sair daqui hoje convencido de que não existe uma bala de prata, principalmente os gestores, tá? A minha missão foi cumprida. Eu tenho a certeza na vida que alguém vai bypassar, isso daí é certo, pessoal. APTs, né, o pessoal está pensando nisso o dia inteiro, né? Vão surgir novos ataques, vão surgir vulnerabilidades novas, né? Vai ter aquele usuário malicioso dentro da rede que vai te atacar, né? Aquele fogo amigo. Então, vai ter malware no ring 3, vai ter malware no ring 0, né? Então, não tem como a gente... Não existe bala de prata. O fato é esse, tá? Outra coisa que não importa, né? Se está no seu escopo do seu projeto, se não está no escopo do seu projeto, se você tem um sistema legado, se a sua empresa é pequena ou se a sua atividade não é sua atividade fim. O atacante não vai se importar com isso, tá, pessoal? Podem ter certeza. Eles não se importam, eles vão te atacar e vão tomar seus dados e vão fazer o que tem que fazer. Tá? O que vai coibir esse cara? O que vai fazer ele ter medo? Né, de ser preso? Né? Quem é que vai prender ele? Vai ser as palavras de ordem? Vão ser o textão no Facebook, no LinkedIn? Né? As flores? Né? Nada disso vai ameaça de um processo? Nada disso vai resolver. O que vai resolver vai ser o seu corpo técnico monitorando a sua rede, ele sabendo que a sua rede é monitorada e é bem monitorada, e que se ele vacilar, ele vai cair. Então, isso é que essa galera tem medo. Então, foquem no corpo técnico também, tá? Não é só business. O seu business acaba se você tiver um corpo técnico fraco. Então, cuidado, valorize seu corpo técnico, né? Não deixem em segundo plano, né? Existe essa tendência, né? E é quem faz, né? No final das contas. Tá, então, para finalizar aí, vou deixar umas referências, né?
que eu utilizei para fazer o post, várias discussões interessantes sobre a antivírus EDR e EPP, vale a pena dar uma olhada. E por fim, eu deixo aí as palavras do nosso mestre Morpheus, né, dizendo que tem uma diferença muito grande entre conhecer o caminho e trilhar o caminho. Né? Muito cara conhece o caminho, mas não trilhou o caminho. Então, os pormenores, as dificuldades, o pulo do gato, só quem vai saber é quem trilhou o caminho. Quem sabe o caminho não sabe tanto quanto acha que sabe. Beleza? Então a gente tem que trilhar o caminho para entender as coisas. Enfim, era isso aí, pessoal. Fico à disposição aí para dúvidas. Agradeço mais uma vez aí a organização do evento pela oportunidade de estar aqui falando para os senhores. Um abraço, até a próxima. Valeu.